E este é o Literatos TV, um programa para quem gosta e para quem não gosta de literatura. Bom, vocês devem estar percebendo que tem alguma coisa diferente no cenário, né? Que é a presença de hoje, né? O nosso apresentador convidado, o Guilherme Frodo, né? Do Torre de Livros, um canal do YouTube. Tudo legal, Guilherme? Tudo bem, maior prazer estar aqui. Cara, é o seguinte, a sua presença no nosso programa se deve ao tema que nós vamos tratar hoje, né? Que é um tema muito especial e que a gente sabe que é um tema muito caro, né, a você, que é Vampiro Drácula. Só que assim, a nossa proposta é falar dos vampiros antes de Drácula e depois de Drácula, porque, né, quem já leu um pouquinho aí a respeito do tema sabe que os vampiros eles não foram uma invenção do século XIX, mas foram popularizados, né, principalmente pelo romance do Bram Stoker. Mas, ô Frodo, vamos começar falando um pouquinho da história dos vampiros, das lendas, como é que é isso aí? Assim, as lendas, elas datam de muito antes, né, desde a época dos romanos, né, ali que já tinha algumas lendas sobre tomar o sangue dos gladiadores para ganhar a força deles. Que também é muito semelhante à ideia que os índios canibais tinham de tomar o sangue dos seus mortos para pegar as coisas positivas que eles tinham em vida, né, força, inteligência e assim por diante. E também teve outras lendas, por exemplo, na Hungria, né? Teve a tal da Condessa de Sangue, né? Elizabeth Bathory, né? Tem até um filme que foi feito a esse respeito. Ela era uma mulher provavelmente muito louca, né? Porque ela acreditava que se ela bebesse o sangue de virgens e se banhasse no sangue das virgens, ela ia ficar eternamente bela e jovem. Há controvérsias nessa história, porque muita gente diz que a Condessa Bathory ela foi mal interpretada, ela foi vítima de uma conspiração, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Enfim, ela poderia ser considerada, sim, uma vampira da história. E a gente também não pode esquecer do Vladimir Empalador, figura famosa que era conhecida por empalar os seus inimigos em estacas para mostrar que ele não estava de brincadeira, né? E é até interessante porque, além dele ser sanguinário, as pessoas achavam que ele era imortal, porque na verdade o Vlad II, que é o imperador da Valáquia, ele foi expulso da Valáquia, morreu fora, e quando o Vlad III voltou, acharam que ainda era o Vlad II. Então ficou aquela coisa de que o Vlad era imortal, né? O que ajudou depois a configurar, né, a lenda dos vampiros literários. Exatamente. Bom, por falar em literatura, que é o que nos interessa, né, com tantas lendas assim na antiguidade, é natural, né, que os vampiros eles fossem parar nos livros, né, nos contos, nos folhetins. Então assim, ó, no século XIX nós tivemos muita literatura sobre vampiros. Muita gente escreveu sobre vampiros em várias partes do mundo. Mas nós podemos citar 3 autores que foram decisivos para consolidar o mito do vampiro. O primeiro deles é um tal de John Polidori, um cara que escreveu um conto em 1819 chamado O Vampiro. É a primeira configuração do vampiro como uma espécie de um aristocrata, uma figura sedutora que engana suas vítimas e que depois revela o seu lado selvagem bebendo o sangue dos incautos. Um segundo autor super importante é o Sheridan Le Fanu, que é o autor, né, da Carmilla, né, a vampira lésbica, né, do século XIX, que acabou influenciando também o Bram Stoker, que é o nosso terceiro. Mas antes de falar do Stoker, vale a pena citar, a Carmilla teve muitas adaptações para o cinema, né, obviamente, mas vale a pena citar uma websérie que está rolando agora na internet? Isso, é uma websérie que tem no YouTube, que você pode ver, que é muito interessante, que ela é focada tudo num quarto, né? Onde você tem estudantes fazendo os papéis que seriam do conto, né? Que é bastante interessante. Quer dizer, é uma produção simples, mas muito criativa, né? Que adapta, né, esse conto do século XIX para a atualidade. Bom, e enfim, claro, né, não poderíamos deixar de falar, né, do Bram Stoker, né, com o seu fenomenal Drácula, né, um romance de 1897, que ele conta a história que todos nós conhecemos, né, a história do Conde Drácula, né, da Transilvânia. E esse livro ele é muito peculiar porque ele foi escrito em forma de dossiê.
é como se os personagens estivessem trocando cartas, anotações, né? É uma narrativa epistolar, como se dizia naquela época, e isso dá muito mais veracidade, isso dá muito mais profundidade à trama. E entrando no século XX, temos a primeira adaptação para o cinema, que é Nosferatu, que é uma adaptação que teve alguns problemas no caminho, porque eles não tiveram os direitos autorais sobre o filme, né? Então, para poder falar a história, eles tiveram que mudar um pouco algumas partes, tiveram que trocar nomes, localidades e tudo mais. Só que no fim é a mesma história, é os mesmos personagens e elementos, só com nomes um pouquinho diferentes, né? E um vampiro Nosferatu absurdamente feio, careca, raquítico, narigudo. É bestial, né? Sem ter aquele ar aristocrático, né? Do conde da Transilvânia. O que é interessante é que em 1979 o cineasta alemão Werner Herzog, ele fez um remake, ele fez uma releitura, né, do Nosferatu, com a participação do grande Klaus Kinski, né, o pai da Natasha Kinski, e também, né, participou desse filme, né, um querido ator alemão, que é o Bruno Ganz. Talvez você pense que não conheça o Bruno Ganz, mas você conhece sim, quer ver? Voice des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militär... Em 1931 a gente teve então a primeiro Drácula de verdade nos cinemas, né, que foi o Drácula da Universal com o Bela Lugosi. Um filme que foi tão marcante pro ator que ele chegou a ser enterrado com o uniforme completo do Conde Drácula, né? A pedido da esposa, a quarta esposa e o filho. Que legal, cara. E tem uma curiosidade muito interessante, né, do Drácula da Universal, que naquela época, como estava começando o cinema falado, o Nosferatu de 22 foi mudo, né? Isso. Como estava começando, ainda não tinha muito essa tecnologia de legendagem, de dublagem, então eles produziram ao mesmo tempo, né, o Drácula em inglês, que era filmado durante o dia, e o Drácula em espanhol, com o ator Carlos Villarreal, que também ficou marcado como o Drácula, né, hispânico, né? E o que é interessante é que esse Drácula em espanhol, ele tem uma qualidade técnica superior ao Drácula em inglês, porque o pessoal do inglês filmava durante o dia e fazia lá todos os testes de luz, de câmera, coisa toda, e o pessoal do espanhol à noite acabava se aproveitando disso para produzir um filme tecnicamente superior. Mas olha só, muitos atores ao longo do século XX, eles interpretaram, né, o príncipe das trevas. Nós vamos citar alguns aqui, sim, porque realmente as adaptações são mais de 300 adaptações, né, conhecidas, né? Então citamos algum. Por exemplo, John Carradine estrelou alguns filmes do Drácula, um bem curioso em que ele enfrenta o Billy the Kid, tá? Aí você já vê que a coisa começa a ficar meio escrachada. Nós temos também o grande Jack Palance, né, numa adaptação soberba, né, que é muito fiel ao livro do Bram Stoker. Nós temos o Frank Langella, né? Aí nesse ponto, né, aquela coisa do Drácula como uma figura sensual, uma história muito ligada ao erotismo, agora está completamente fundamentada, né? E o Frank Langella é uma espécie de Drácula Spider-Man, porque ele consegue, né, subir e descer pelas paredes. Não podemos esquecer que até o pessoal do Blaxploitation, ali dos anos 70 nos Estados Unidos, eles fizeram a sua versão do Drácula negro com o filme Blácula. E claro, né, teve algumas comédias. Por exemplo, o ator inglês David Niven fez um Drácula bem aristocrático, no entanto bem palhaço, né? E claro, né, não podemos esquecer do Leslie Nielsen, num filme do Mel Brooks, em que foi uma avacalhação total. This is the frightening and shocking tale of Count Drácula. E claro, né, last but not least, nós não poderíamos esquecer do Drácula da famosa produtora de filmes de terror, a Hammer. Esse é o Christopher Lee, a própria figura do vampiro, esse vampiro aristocrata, e que sempre enfrentava o Van Helsing, que é o Peter Cushing. A curiosidade é que os dois foram parar em Star Wars como homenageados de George Lucas. Só que com a falência da Hammer, a imagem dos vampiros ficou desgastada, né? Ninguém mais falava sobre eles, até que surgiu Anne Rice com o seu livro A Entrevista com o Vampiro. Esse livro trouxe os vampiros muito mais humanos, né? Menos monstruosos,
cheios de paixão, falando muito mais sobre questões humanas, né? Sobre o que é ser humano, até onde a pessoa é humana depois de séculos e séculos tomando sangue e vidas, né? E os livros dela venderam muito, venderam mais de 100 milhões de cópias, né? Foi a grande base, na verdade, para tudo que veio depois, foram os livros da Anne Rice. Foi um despertar, um novo despertar, né, Isso. dos vampiros, né? E ela fala muito assim do peso da imortalidade, né? Ela debate muito Isso essa é questão, verdade, né, de como é duro ser imortal. Todos nós queremos ser imortais, né? E os vampiros da Anne Rice, né, eles são chorões, eles lamentam por causa disso, né? E durante o reinado da Anne Rice, né, muitas outras coisas legais aconteceram no universo dos vampiros. Por exemplo, houve adaptações para quadrinhos, a própria Marvel, né, fez uma adaptação do Drácula no famoso A Tumba de Drácula. Teve o Blade. O Blade também, que vem justamente dessa revista. Teve a criação da Vampirella pela Warren, lá já nos anos 60. Aqui no Brasil, o mestre dos quadrinhos, Eugênio Colonese, criou a sensacional Mirza, a mulher vampiro. Nós tivemos, a televisão nunca esqueceu os vampiros, né? Por exemplo, teve Buffy, a Caça a Vampiros, nós tivemos o spin-off, né? o Angel. O RPG, o pessoal do RPG viciou-se uma época, né? Em Vampiro à Máscara, da White Wolf. Vampiro à Máscara, quer dizer, os vampiros assim, em alguns momentos eles bombaram, em outros momentos eles ficaram mais calminhos, mas depois, né, é que veio talvez a maior onda de vampiros com Crepúsculo, da autora Stephanie Meyer. Que são vampiros muito mais polêmicos, né? Porque eles são bonzinhos, vampiros que não querem fazer mal a ninguém, que vão para a escola, se fingem de adolescentes, são mais teenagers. Então trouxe ali muita polêmica, mas é inegável a atenção que trouxe novamente para os vampiros, né? Exatamente. E também tem outras coisas, né, acontecendo na televisão. Por exemplo, essas séries, né? A HBO fez série de vampiro, a NBC fez série de vampiro. E não podemos esquecer que aqui no Brasil nós temos um autor de romances, né, um autor especializado em vampiros, que é o André Bianco. O André Bianco, que vem escrevendo seus livros aí desde os anos 2000 e que traz vampiros até portugueses, mas dentro do cenário brasileiro, com as gírias do Brasil, né, o que é muito interessante, muito legal. Mais de 7 livros sobre vampiros, quadrinhos, e parece que vai sair filme também. E ele começou bem antes, né, da Stephanie Meyer. Bem antes. Né? Bom, é isso. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, né, algum vampiro que você queira citar, alguma coisa que nós esquecemos aqui, por favor, né, escreva o seu e-mail literatostv@furb.br.